Vamos falar sobre o registro, que vale tanto para a figura do empresário individual, como para a sociedade empresária e também para a empresa individual de responsabilidade limitada. O registro é um ato obrigatório, portanto, o empresário, antes de iniciar a sua atividade, ele tem que fazer o seu registro no órgão competente. Fazendo esse registro, a sociedade empresária e a empresa individual de responsabilidade limitada vão adquirir a tal da personalidade jurídica, que não se aplica para o empresário individual, já que ele não possui personalidade jurídica. Para saber o local do registro, a gente tem que observar o objeto. Quando o objeto for simples, o registro deve ser feito no RCPJ. Quando o objeto for empresário, o registro vai ser feito no Registro Público de Empresa Mercantil, conforme o artigo 1150. O artigo 1150 diz que o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresa Mercantil a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao Registro Civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Se eu faço meu registro na junta comercial, significa que o objeto é empresário. Se eu faço o meu registro no RCPJ, significa que a minha atividade é de natureza simples. E o empresário, lá no artigo 967, é a mesma coisa. Quando ele inicia a sua atividade, ele tem que fazer a inscrição no órgão competente. Embora o artigo 1150 não fale a respeito da Eireli, não tenha dúvida de que ele se aplica também para a empresa individual de responsabilidade limitada. Ocorre que o Código Civil é de 2002 e a Eireli é de 2011. Então não foram alterados diversos artigos do Código Civil, assim como também não foi alterado nada na Lei 11.101. Mas isso não significa que a gente não pode aplicar. Então, o empresário, a sociedade empresária e a Eireli fazem inscrição no Registro Público de Empresa Mercantil, a cargo da junta comercial. E as sociedades de natureza simples vão se inscrever no RCPJ. É importante ficar atento sobre a obrigatoriedade ou faculdade do registro, porque o registro ele é obrigatório. O empresário, antes de iniciar a atividade, ele tem que fazer o registro no órgão competente, mas é importante ressaltar que existem, por exemplo, atividades que não são empresárias e o registro é facultativo, que é a hipótese do rural. Aquele que tem como principal atividade uma atividade rural e exerce essa atividade individualmente ou através de uma sociedade, ele pode fazer a inscrição no Registro Público de Empresa Mercantil. Se ele fizer essa inscrição no Registro Público de Empresa Mercantil, ele vai ser equiparado ao empresário conforme o artigo 971 ou à sociedade empresária conforme o artigo 984. O registro para o rural é facultativo, para outras sociedades ele é obrigatório. Além disso, o registro tem natureza declaratória e não constitutiva, salvo para o rural, que segundo a corrente majoritária tem natureza constitutiva. A natureza jurídica do registro ela é declaratória. Um registro ele não é constitutivo para fim de caracterização como empresário. Não é o registro que vai conferir a condição de empresário, e sim o preenchimento dos requisitos do artigo 966 do Código Civil. O enunciado 199 da terceira jornada de direito civil fala que a inscrição do empresário ou da sociedade empresária é requisito delineador da sua regularidade e não da sua caracterização. Quando eu realizo o registro, eu estou regularizando a minha situação e não me caracterizando como empresário. O enunciado 198 diz que a inscrição do empresário na junta comercial não é requisito para sua caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. O empresário irregular reúne os requisitos do artigo 966, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial, salvo naquilo que forem compatíveis com a sua condição ou diante de expressa disposição em sentido contrário. Muita atenção com relação a essa questão do registro. Ele tem natureza declaratória e não constitutiva. A única exceção seria para o rural, cujo registro equipara o rural à sociedade empresária, segundo a doutrina majoritária.
Bom, continuando, todo empresário, quando institui sucursal, filial ou agência, precisa também fazer a inscrição. No artigo 969, ele diz que o empresário que institui sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresa mercantil, neste deverá também inscrevê-la com a prova da inscrição originária. O parágrafo único do mesmo artigo diz que, em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no registro público de empresa mercantil da respectiva sede. Exemplo: se eu abrir um restaurante aqui em Curitiba, esse restaurante tiver bastante lucro e eu quiser abrir uma filial em Pernambuco, eu vou precisar fazer a inscrição dessa filial na junta comercial do estado de Pernambuco. E depois eu pego essa inscrição e averbo ela aqui em Curitiba, que é o local da minha sede. E a gente precisa fazer isso para quê? Para que a junta comercial tenha o controle. Enquanto esse ato ele não for averbado no órgão competente, ele não pode ser oposto a terceiro. Em tese, o terceiro só toma conhecimento depois da averbação. Tu hoje consegue entrar em qualquer site, em qualquer junta comercial, seja do estado de Pernambuco ou aqui em Curitiba, e tirar uma certidão de uma empresa. Se houver alteração de sócio e não foi averbado, isso não pode ser oposto a terceiro, porque não tinha como tomar conhecimento de que houve essa alteração. A Lei 8.934, de 94, é uma lei que fala a respeito do registro e das suas atribuições. Fala da finalidade que a gente não pode deixar de mencionar. Então, a Lei de Registro Público de Empresa Mercantil e Atividades Afins diz no seu artigo 1º que o Registro Público de Empresa Mercantil e Atividades Afins será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distritais, com as seguintes finalidades. Inciso 1. Dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis submetidos a registro na forma da lei. Inciso 2. Cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no país e manter atualizadas as informações pertinentes. Inciso 3. Proceder à matrícula dos agentes auxiliares de comércio, bem como o seu cancelamento. O SIREM é um sistema de registro de empresa mercantil. O sistema é dividido. Eu tenho de um lado o DNRC, que hoje é o DREI, e de outro lado eu tenho a junta comercial. Tanto a junta comercial como o DREI são subordinados ao SIREM. E quais são as funções do DREI? E quais são as funções da junta comercial? Antes de falar sobre isso, só fazer uma observação aqui. Não se fala mais em DNRC, porque ele foi substituído pelo DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e Integração. E só para ficar bem claro, o DREI significa Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. SIREM significa Sistema de Registro de Empresa Mercantil. DNRC significa Departamento Nacional de Registro e Comércio. Então, retomando aqui o assunto, o DREI ele tem função supervisora, orientadora, coordenadora e normativa no plano técnico e supletiva no plano administrativo. Tu já deve ter ouvido falar em instrução normativa. A junta tem diversas instruções normativas. É importante que essas instruções normativas que são usadas no momento em que a gente vai constituir uma sociedade, a gente utiliza daquelas instruções normativas que dizem respeito àquele tipo societário ou ao nome empresarial que a gente vai usar na prática para realizar o registro da sociedade ou registrar uma empresa individual de responsabilidade limitada. O DREI tem por finalidade, segundo o artigo 4º da Lei 8.934 de 94 e o artigo 4º do Decreto 1800 de 96, entre outras coisas, estabelecer e consolidar com exclusividade as normas e diretrizes gerais do Registro Público de Empresa Mercantil e Atividades Afins.
solucionar dúvidas ocorrentes na interpretação das leis, regulamentando as demais normas que têm a ver com o registro de empresa mercantil, fazendo isso através das instruções normativas. Também é função do DREI prestar orientação para as juntas comerciais, também é função criar normas procedimentais de arquivamento de atos de firmas mercantis individuais e sociedades mercantis de qualquer natureza. E a junta comercial ela tem funções mais simples, né, que é a função executora e administradora do serviço de registro. O DREI e a junta comercial eles têm subordinação administrativa ao governo da unidade federativa de sua jurisdição. Então, tecnicamente, a junta comercial ela está subordinada ao DREI e a junta comercial tem esses órgãos locais e funções executoras e administradoras do serviço de registro, enquanto o DREI tem as funções chamadas de técnicas, que é a supervisão, orientação, coordenadoria normativa no plano técnico e supletivo no plano administrativo. O artigo 974, parágrafo 3º, é uma norma que diz que eu posso arquivar ato constitutivo de sociedade cujos sócios sejam incapazes. Para isso é necessário que esse incapaz esteja assistido ou representado, que ele não ocupe o cargo de administrador e que o capital esteja integralizado. Essa mesma norma entendiam os doutrinadores que podia ser aplicada à EIRELI, para que o incapaz pudesse também ser instituidor de uma EIRELI. O DREI editou uma instrução normativa que vedava essa possibilidade, e no ano de 2019 essa instrução normativa caiu. Então hoje o incapaz ele pode tanto ser sócio de uma sociedade, como ele pode ser titular de uma EIRELI. Então é importante porque ele tem um papel de orientação. Muitas vezes o DREI passa dos limites e tu acaba tendo que recorrer ao judiciário para derrubar uma determinada instrução normativa e permitir que ele pudesse ser arquivado na junta comercial, mesmo existindo uma instrução normativa dizendo que não poderia. Então, lá em 2011, quando a EIRELI passou a vigorar no nosso ordenamento, o DREI, que na época era o DNRC, emitiu uma instrução normativa dizendo que a pessoa jurídica não podia arquivar ato constitutivo de EIRELI. O que ocorreu foi que a junta comercial não aceitava o arquivamento de pessoa jurídica instituidora de EIRELI, porque existia uma orientação. E como existia essa instrução normativa, a junta comercial acabava não registrando o ato constitutivo de EIRELI. Aí a pessoa entrava com uma ação e a justiça acabava conseguindo, às vezes até por intermédio de uma liminar, que fosse arquivado ato constitutivo de EIRELI, sendo instituída por uma pessoa jurídica. É um exemplo que a gente tem, que ela tem essa função orientadora e às vezes a normativa, e acaba passando dos limites. E nessa hipótese em que ela passa dos limites por meio de uma instrução normativa, e nesse caso as partes recorrem ao poder judiciário e conseguem muitas vezes através de uma liminar determinar que a junta comercial pratique determinado ato que ela não praticaria sem a decisão judicial. Hoje a EIRELI pode ser instituída tanto por pessoa natural quanto pessoa jurídica. Essa instrução normativa que o DREI emitiu naquela época foi revogada. Lembrando que a junta comercial tem subordinação administrativa ao governo, mas tecnicamente ela é subordinada ao DREI. Ou seja, ela tem que observar essas instruções normativas que são editadas pelo DREI. Tem um julgado que fala a respeito da competência da junta comercial. É um conflito negativo de competência da Justiça Federal Estadual sobre crime de falsidade ideológica contra a junta comercial. Esse julgado diz que as juntas comerciais subordinam-se administrativamente ao governo da unidade federativa de sua jurisdição e tecnicamente ao Departamento Nacional de Registro do Comércio, para se firmar a competência para o processamento de demandas que envolvam a junta comercial de um estado. É necessário verificar a existência de uma das ofensas diretas a bens,
serviços ou interesses da União, conforme o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. O que não ocorreu nesse caso, conflito conhecido para declarar competente o juízo de direito do Departamento de Inquérito Policial e Polícia Judiciária de São Paulo. Outro caso foi quando o STJ falou que a jurisprudência tem decidido pela competência da Justiça Federal nos processos que figurem como parte da junta comercial do Estado, somente nos casos em que se discute a lisura do ato praticado pelo órgão, bem como os mandados de segurança impetrados contra o presidente por aplicação do artigo 190, inciso 8º da Constituição, em razão da sua atuação delegada em casos em que particulares litigam acerca do registro de alteração societária perante a junta, a Corte reconheceu a competência da Justiça Comum Estadual, posto que uma eventual decisão judicial de anulação de registro societário almejada pelo sócio litigante produziria apenas efeitos secundários para a junta comercial, fato que obviamente não revela que estão afetada a validade do ato administrativo, em que, portanto, afastaria o interesse da administração e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. Para quem não entendeu nada desses julgados, eu vou traduzir. Se eu tenho uma instrução normativa do DREI que vai contra algum dispositivo de lei, eu entro na Justiça Federal. Se eu tenho um litígio particular, é Justiça Comum. Quando surgiu essa instrução normativa e disse que eu não podia arquivar ato constitutivo de pessoa jurídica, muita gente entrou com mandado de segurança. E aí ajuizou o mandado de segurança na Justiça Federal pedindo para que a junta arquivasse ato constitutivo. E tiveram várias decisões favoráveis nesse sentido. Então, se o ato foi praticado pelo órgão, eu vou ajuizar a ação na Justiça Federal em face da junta comercial. Se foi praticado entre os sócios, nesse caso, a justiça responsável seria a Justiça Comum. Os atos praticados pela junta são de matrícula, autenticação e arquivamento. Então, a junta comercial vai fazer matrícula e seu cancelamento. Vai fazer matrícula de leiloeiro, tradutor público e intérprete comercial, trapicheiro, administradores de armazéns gerais. Esses são alguns profissionais específicos que trabalham como auxiliares do comércio, isso tudo a cargo da junta comercial. A junta comercial vai fazer o arquivamento de documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firma mercantil individual. Lembrando que firma mercantil individual é a firma do empresário individual. A junta comercial vai fazer o arquivamento de documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de sociedade mercantil e das cooperativas. Mesmo a cooperativa sendo de natureza simples, o local do registro dela é o registro público de empresa mercantil segundo a lei de registro. A junta comercial também é responsável pelo arquivamento dos atos relativos a consórcio, grupo de sociedades, os atos de empresa mercantil estrangeiras autorizadas para funcionar aqui no Brasil, as declarações de microempresas, atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao registro público de empresa mercantil e atividades afins ou daqueles que possam interessar o empresário e as empresas. A junta comercial também é responsável pela autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio na forma de lei própria. Para reforçar, aqui é importante a gente ver o enunciado 69 da primeira jornada de direito civil, que diz que as sociedades cooperativas são sociedades simples sujeitas à inscrição nas juntas comerciais. O artigo 982 diz que, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício da atividade própria de empresário sujeitos a registro, e simples as demais. Esse artigo ainda coloca entre parênteses o artigo 967, que
que fala sobre a obrigatoriedade do registro da atividade empresária. No parágrafo único do artigo 982, ele fala que, independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, atenção com relação a isso. O registro das cooperativas é registro público de empresa mercantil. Esse tema ele é divergente, onde a corrente majoritária entende que se aplica o disposto previsto na lei de registro e, por causa disso, ela deve realizar a sua inscrição na junta comercial. Uma corrente minoritária entende que, por ser um objeto de natureza simples, o local de registro deveria ser o RCPJ. Na prática, a cooperativa ela consegue se registrar na junta comercial e no RCPJ. Tu vai achar ato constitutivo de cooperativa nos dois órgãos. Então, o registro acaba por aqui, tá? Então, obrigado por ficar até o final. Um abraço, se inscreve aí no canal, deixa o like se gostou e fica ligado para mais conteúdo. Um grande abraço.